Muito boa tarde, meus amigos. Começando Virando o Jogo desta segunda-feira. E nós temos, nesse momento, um espetáculo fantástico aqui. Toninho, mostra aí, Toninho. Mostra aí, Toninho. Tem que ter uma contra-câmera. Tem que ter uma contra-câmera. Tá aqui, olha lá. Rogério Forcolém. Ele abandona o estúdio assim, mais ou menos todos os dias. Muito bem, estamos ao vivo aqui pela TV Urbana, canal 55, canal 11 no Sistema Net, também pela internet no player da TV, que é o tvuplay.tv.br, e nas páginas do Facebook, @tvuplay e @VirandoJogoTV. Nossa bancada completa hoje com o Alex Bagé, o Nelson Cerqueiro, o Diogo Rossi e o Davis Wagner. Nosso WhatsApp para você também participar do programa, 999-817700. 999-817700. Eu já vou acionar de imediato o Diogo Rossi, que é o produtor do programa, para que já vá chamando aí na ordem as atrações do programa, seu Diogo. Com certeza, viu, Rogério? A estreia do Inter na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vitória 3-0 contra o Londrina e a vitória do Grêmio também em sequência, 2-0 diante do Botafogo. São essas as nossas atrações principais hoje, porque a dupla Grenal estreou com vitória. O Inter é o líder, né, da Série B do Campeonato Brasileiro e o Grêmio está aí na 4ª colocação. Aí fica a critério dos amigos, né? Querem ver primeiro o Inter, querem ver primeiro o Grêmio. O senhor é que determina, o senhor é que faz a pauta do programa, o senhor é o produtor do programa. Vamos ver o Inter primeiro, então, que venceu por 3-0, tem o melhor ataque, melhor defesa da competição e venceu por 3-0 jogando no Estádio do Café. O primeiro gol, aí, né? Quase já foi o primeiro gol do Internacional. Isso, exatamente. Estava estreando, Zé Carlos. Ele é bem forte, né? E aí o pênalti. Pênalti, claro, né? Sim, França. Defesa, né, cara? Do jeito que o cara vai todo... Esse aí é o menino aquele que estava no... Começou no Isso. Aí o D'Alessandro acertou agora, né? Bateu simples, forte no canto. E coube a ele, né? Curiosidade, né? Coube a ele o primeiro gol. Invasão dupla, né? Invasão dupla. Curiosidade, coube a ele. Primeiro gol do Inter, né? Exatamente, na competição, na Série B. Primeiro gol do cara que no ano passado não estava, né? Chorou o D'Alessandro, né? Depois do jogo. Aí... E o primeiro cara... E esse lance o que foi em cima... Do Léo Ortiz. Do Léo Ortiz, o posicionamento da defesa. Essa bola começa lá, né? Ah, sim. Essa foi a única falha desse... Como é? Daniel, né? Daniel. A única falha desse menino foi aí... Eu aí de ver o primeiro tempo... Eu acho que ele mas não precisava ter saído, né? Aí o segundo gol do Internacional, o Nico Lopes, né? Mas a bola faz uma curva também. Ele escorrega. Ele escorrega, ele perde o pé de apoio. Defensável essa bola. Não, era defensável, mas ele escorrega, ele perde o pé de apoio dele ali. Eu concordo com o Bagé. O quê? Eu concordo com o Bagé, goleiro gordo. Não, tudo bem, mas eu já vi goleiro pançudo também aí. O Aranha é gordinho, né? Agora, posso estar enganado, né? A postura com relação ao D'Alessandro mudou já, né? O D'Alessandro já levou um amarelo no jogo. Dá pra gente falar dos lances ali um pouquinho antes? Não botou o dedinho na cara. Aí é o terceiro gol do Internacional. Passo do Felipe Gutierrez. Não achou que ele falhou, não achei que nesse. Eu acho que outra bola defensável, frango do goleiro também. Artilheiro da Série B, Nico Lopes. Eu acho que essa bola era mais difícil de fazer a defesa do que do primeiro gol, do Nico Lopes. Ele foi errado com a bola. Aí a jogada do D'Alessandro, né? E o Nico Lopes de primeira, pé direito. Era muito em cima ali, era difícil dessa bola passar. Mas tem um lance que o Wendel vai perder. Aí o Cirino faz a jogada e o Wendel desperdiça o lance. Diga o que o senhor, qual é a crítica do D'Alessandro? Não é crítica, que eu acho que é uma previsão. O D'Alessandro, na minha opinião, na Série B, ele não vai fazer o que faz aqui no Campeonato Gaúcho. Nesse jogo foi um exemplo. Ele mal reclamou. Ele fez uma falta e ganhou amarelo. E a reclamação dele foi tranquila, não foi aquela de botar dedo na cara. Porque se ele fizer isso, minha opinião, ele vai tomar vermelho mais de uma vez na Série B. Porque o juiz vai querer aparecer em cima dele. Ele fez a decisão. Bom, então tá, mas aqui os árbitros permitem. Esse aqui eu acho que não vão permitir. Com o Daronco foi tranquilo.
Ah, bom, ele sabe, né? O Nobre Bins, ele fez o que bem entendeu, mas aí pela questão... Não, mas com o Daronco foi tranquilo, aquela cena que o Rogério descreveu. Que ele reclamou, o Daronco ficou ouvindo, mas no bandeirinha ele fez horrores, botou o dedo na cara e reclamava. Vocês acham que os árbitros todos do Brasileirão já não estão sabendo do histórico da Alessandro? Por isso que eu estou dizendo, vai ser diferente. É isso que eu acho, vai ser diferente. Daí o time do Internacional? Gostei do Marcelo Cirino. Também. No jogo. Também gostei do Marcelo. O Internacional teve o D'Alessandro jogando bem, teve o Felipe Gutierrez jogando bem, o Cirino fez uma estreia de luxo, o Nico Lopes jogou bem. O Internacional rendeu de uma maneira até surpreendente para aquilo que vinha rendendo. Tem o fato de que o adversário realmente é muito ruim, o time do Londrina. Ele joga ao chão e rebaixado. Fez a estreia. O Jardel, que ainda jogou bem, semana passada estava jogando no Novo Hamburgo. Os caras ainda não se conhecem. Eu acho que daqui para frente o Inter vai naturalmente ser um time também mais conhecido e vai encontrar algumas complicações maiores. Mas o Internacional, na minha opinião, jogou bem. Fala. Agora, uma coisa que chamou a atenção nessa competição, na Série B como um todo, foram adversários diretos, né? Assim, pelo menos daqueles que a gente pode tratar como diretos, que jogaram bem. Figueirense contra o Goiás, por exemplo, 1-0 para o Figueirense fora de casa, no Serra Dourada. É um jogo que chama atenção também. O Internacional jogou bem, mas os adversários diretos na briga por uma vaga para a Série A também jogaram bem. Exato, por isso chama atenção. Eu já acho que no jogo do Internacional, concordo também que o Cirino jogou muito bem, que o Nico Lopes jogou muito bem, o D'Alessandro e tal. Mas para mim o diferencial que teve foi justamente o jogador que entrou. Eu fiquei realmente impressionado, não sei se vai ser a rotina dele, se ele tem essa normalidade nos jogos, se ele mantém, não é esse mesmo desempenho, mas foi o Felipe Gutierrez. Felipe Gutierrez errou um passe na partida, ele é um jogador, ele é um volante, que ele traz a bola, né, da intermediária do seu time para a intermediária do adversário, ele quase não erra passe e sempre a jogada dele é em progressão, não é o passe para o lado, aquilo que eu reclamo tanto do Dourado, né, de ser um volante que só toca a bola para o lado e que o passe um pouco maior não é o forte dele. O Felipe Gutierrez, para mim, mostrou tudo isso, essa é uma característica de ser um jogador realmente de ligação. Eu acho que o Felipe Gutierrez é um jogador que, além de jogar bem, ele faz os outros jogarem. Tanto é que o Fabinho apareceu bem no time do Inter. O Fabinho é um jogador que foi irregular no ano passado, como todo internacional. O Felipe Gutierrez fez o meio-campo andar. Esse é a grande vitória do Inter. A grande novidade para o Inter na Série B foi o time que propôs o jogo, o que não aconteceu no Campeonato Gaúcho. Vocês acham que o Fabinho não jogou bem? Não jogou... Jogou bem, acho que ele jogou bem. Para o Fabinho, jogou bem. Eu acho que ele deu conta do recado. Ele tem as mesmas características do Edenilson. O Edenilson consegue executar melhor, ele é um jogador mais agudo, mais vertical. Mas o Fabinho é o cara que joga também de lateral direito, por isso que ele cobre bem aquela função. Ele não é essa desgraça toda, não. Mas é justamente se eu tivesse que escolher Anselmo e Fabinho, mas o Fabinho sem pensar. O Fabinho é um jogador útil. Né? Ele está sem ritmo e como o Zago deixou claro que não utilizaria ele, o Internacional colocou ele na possibilidade do negócio porque o Argel queria no Vitória. Mas por que o Zago ia dispensar o Fabinho? É isso que eu não entendo. Avaliação. Ou será que vai dispensar ainda? Mas erro de avaliação. Erro de avaliação. O Internacional está tentando agora trazer o Jackson de volta, né? O goleiro que está no Santa Cruz de Recife. Em determinado momento, claro que ninguém esperava tantas lesões, mas aconteceu com o Eduardo, lembra? Sim, no início do ano passado. O Inter vai fazer esse processo também de buscar outro jogador. O Jackson, ele, na realidade, ele não vingou, teoricamente, por causa de um jogo que ele entrou, foi contra o São Paulo. Contra o Botafogo, que ele tomou 2 ou 3 gols, né? Foi 3-2. Mas não teve culpa nenhuma. 3 tijoladas e um Botafogo rendendo muito. E alguém levou a culpa. A culpa foi o goleiro. O próprio Jackson, o zagueiro, já tinha levado a culpa em outros momentos, né? E o Inter conseguiu liberar o Jackson para trazer de volta. Agora, sobre o jogo contra o Londrina, uma coisa que me chamou a atenção é... Eu gostei muito do Gutierrez também, mas o Inter não foi muito atacado, né? E não, isso vai... por isso que eu estou destacando. Tem que tomar por isso que eu estou cuidado destacando o adversário. Né? O Londrina é um time que foi montado às pressas, é um time muito fraco. Não adianta, o Tencati, que é o técnico lá, o Cláudio Tencati, ele está há 6 anos. Tudo bem, cara, mas se ele tiver 6 anos num time de chambão, o cara fica com a perna grossa, mas ele não melhora a qualidade. Mas o Inter vai ter, a partir de agora também, esse parâmetro. O Inter é o time a ser batido dentro da Série B. Exato. Só que tem um outro lado que os caras vão automaticamente também buscando o conhecimento desse Inter. O jogo agora no sábado, depois
na segunda rodada, que é contra o ABC, já é um time diferente, é um time que é comandado pelo Geninho, já é um time com mais estrutura que o Londrina, com jogadores conhecidos, tem o Edson, que foi o goleiro do Curitiba, do Figueirense. No Beira-Rio, 7 da noite. O Felipe Guedes, que jogou o gauchão pelo São José, já vai ser um outro time, podem ter certeza, um outro jogo. Porque o Londrina, se disputasse o gauchão, era candidato a Mas o Inter jogou bem, isso a gente não pode tirar disso. Não está jogando e nem vai jogar, só quero saber, ainda está no Inter o zagueiro, aquele que veio lá do Náutico, de Santa Cruz, como é que é o nome dele? Neres. Esse ainda está no Inter. Está à disposição. Um amigo perguntou esses dias. Se tiver alguém interessado aí, nós estamos fazendo negócio. Eu te ofereci um também. Eu acho que não está fazendo negócio, não. Né? Eles continuam. Não, foi indicação, inclusive, do Zago, né? Como o outro. O Klaus. O Klaus também. Mas o Klaus estava no banco nesse último jogo, né? Agora. Sim. O Klaus tem ficado no banco, né? O Londrina ainda está arrendado para o Malucelli lá? Não sei, ele é o gerente lá, né? O Sérgio Malucelli. Mas não mais naquele esquema que se tinha antes. Isso, que ele era o dono, e ele que mandava vender soltar, não é mais ele. Mas se ele é o gerente... Não, mas o gerente... Não, ele manda, ele é o gerente do futebol. Numa parceria diferente. O gerente de futebol é o Ocimar Bolicenha. Sim, mas o cara acima dele... De futebol é como se ele fosse lá o executivo, como se fosse um CEO. Mas eu acho que ele continua, porque ele tem aquele... É um espetáculo sem treinamento que ele tem ali em Londrina. Sim. Inclusive, foi um dos cotados sem treinamento dele para hospedar delegações na Copa do Mundo de 2014. O Luxemburgo que levou o Grêmio lá 2 vezes. Porque o Luxemburgo é sócio dele. Exatamente. O Luxemburgo é sócio dele. Então tem essas questões todas aí. E nada contra, né? Não. Nada contra. E até é produtivo isso. Mas me surpreende que o Londrina, com tudo isso, tenha um time que não corresponda. Não corresponde. Agora, o Internacional não tem nada a ver com isso. Fez a parte dele. Um dos laterais é aquele que teve aqui no Grêmio também, né? O lateral direito. Lucas Ramon. Esse do Grêmio nunca jogou, né? Que o Grêmio contratou, ele até chegou a jogar. O Grêmio contratou de lá o Wendel, que depois foi vendido para o Leverkusen, né? Que era do Londrina. É uma fábrica de laterais. E foi oferecido para o Internacional antes de vir para o Grêmio. E o Internacional não quis. Mas de que ano isso? Te lembra? Ele veio que ano para o Grêmio? Ele veio 14. Então ele foi oferecido em 2013 para o Internacional. Então ele foi oferecido antes para o Grêmio, vou dizer por quê. Em 2011 eu estava na Argentina acompanhando a seleção brasileira e lá eu estava com 2 colegas de Londrina, da Rádio Brasil Sul e da Rádio Pai Querer. E aí quando surgiu essa informação aqui em Porto Alegre, eu gravei um material com o pessoal sobre esse Wendel em 2011. Ele era tido como uma joia da base. Sabe quanto o Grêmio pagou por ele? 100 mil reais. A de Brasil Sul, que era do prefeito lá. Que era do prefeito, isso. Bom jogador, né? O Grêmio pagou 100 mil reais e vendeu por 6 milhões de euros. Ali foi fantástico. Foi fantástico. Não, esse negócio esteve na mão do Internacional. Era bom jogador. Na mão do Internacional. E o Internacional não quis o jogador. Podia ter faturado com ele. Mas, enfim, como diz o ditado, águas passadas não move moinho, né? O Londrina agora sai para jogar com o Brasil de Pelotas. Em Pelotas. Em Pelotas, é. Agora, isso é uma coisa interessante da Copa do Brasil, da Série B. Eu estava ouvindo algumas informações sobre isso, também buscando. Por exemplo, na Série B, tudo é abaixo do que é na Série A, também no que diz respeito à ajuda da CBF. Por exemplo, os hotéis são de segunda linha. O deslocamento também é um deslocamento mais barato. Então, o que o Inter vai fazer? Se o hotel for muito abaixo do que era na Série A, o Inter paga a diferença. Onde é que ficou o Internacional? Vocês sabem qual é o hotel que ele ficou lá em Londrina? Honestamente, não. Porque hotéis em todas as regiões que o Inter vai jogar, tem hotéis de altíssima qualidade, né? Mas a CBF não paga, né? Daí por isso o Inter vai pagar para ficar. O deslocamento também. Deslocamento também. Toda a Série B deve custar para o Inter 2 milhões. Em deslocamento e para ficar também hospedado. O que é desproporcional também, o que a gente reclama com relação à Série A, é a cota de televisão do Inter com relação aos outros. Né? Porque no primeiro ano o Inter não perde. Mas daí tá na o segundo é o Goiás, né, que eu acho que pega. Isso, o Inter é 60, o Goiás parece que é 30. E depois os outros é 2 milhões, 5 milhões. É uma... Mas não teria como ser diferente, né, Deus? A Luverdense, que jogou contra o Juventude, ela fez uma viagem de 5 horas de ônibus até Cuiabá, né, de Lucas do Rio Verde. Que o Inter vai pegar quando for jogar lá no Passo das Emas. Depois
Pois é, uma a menos que jogue na Arena deve Pantanal. ser na Arena Pantanal, por causa do tamanho do jogo. Mas não tem avião até a cidade? Não, tem um trecho que é só, tem um trecho que é só de... Aí a Luverdense depois disso Lucas do Rio Verde só chega de onde? Pegou um voo de São Paulo a Porto Alegre e depois um ônibus até Caxias. É difícil jogar a Série B Mas também. aí até Caxias é uma barbada, os caras viajaram 5 horas. Aliás, o Matheus Cavicchioli, eu vi parte do jogo de Juventude, pegou tudo. Era o primeiro jogo dele com Juventude. Fez milagre também. Só virou o jogo de Juventude por causa dele. Salvou demais o gol. E, aliás, o único que perdeu foi o Brasil de Pelotas, né? 2-0. Foi 2-0 e merecido. E do jeito que eu vi o Brasil, Rogério, não sei como é que ele vai estar. Eu estava fazendo uma anotação baseada nas informações de internet. O Brasil contratou, se não me engano, 6 jogadores. Dos outros, todos os times, quem contratou menos, contratou 12, que é o dobro do Brasil. É complicado de, sem contratar, fazer andar, né? E o Brasil de Pelotas fez uma figura péssima no Campeonato Gaúcho. Né? Sim. Foi ruim. Claro. Assim, e pelo que a gente viu em campo... O Juventude, quanto jogou? O Juventude contratou 12 jogadores? O Juventude contratou 12 jogadores. Reformulou todo o elenco, né? Será que o tempo do Rogério Zimmermann lá no Brasil de Pelotas já não esgotou? Esfriou o café do Rogério? Para nível do que a gente está acostumado de Brasil, sim, né? Porque ele já está lá 5 temporadas. Né? Já há bastante tempo. Por outro lado, facilita até porque ele conhece cada pedacinho do clube, né? Mas aí a diretoria tem que dar jogador para ele também. Né? O que se disse o ano passado do Brasil de Pelotas? Que até foi positivo que não tivesse subido para a primeira divisão, porque que eu não acho ia bobagem, se sustentar, né? E tal. Bom, então sobe e cai de novo. Claro. Aí agora, que volta financeiramente. no mínimo, tem que subir o Brasil de Pelotas agora. Esse ano. Com a parte que fizeram, não tem como. Tem a questão do estádio, né? Tem a despesa do estádio. Isso. Não se esqueça. Contrataram 6 jogadores, com os outros contratando 12, 15, o Inter contratou 30. Mas não tem como. Se for seguir uma lógica de favoritos, o Brasil nem aparece. Para mim, ele tem entre os 8, 9, 10, sei lá. Ok. Para subir. Na ordem, para subir, não tem. De Série B, o Inter está para mim, o Inter na Série B é o Palmeiras da Série A. Ele está distante dos outros em termos de qualidade de elenco. Depois eu colocaria o Ceará, que até perdeu agora o primeiro jogo contra o CRB, mas eu acho que em termos de grupo é um bom time. O Figueirense, eu acredito que vai fazer boa campanha. O Goiás vai Aí você pega o Goiás, que é um time que tem mais estrutura. Santa Cruz, o Náutico, os times do Nordeste têm muita força. Santa Cruz está na hora. O Paysandu está horas batendo na trave e não consegue. O América Mineiro não, né, cara? Pode ser o América Mineiro, acho que pode ser. Acho que é muito cedo para a gente avaliar. Não tem ninguém de São Paulo, né? Vamos dar uma olhada na tabela. São Paulo tem o Oeste de Itápolis. Mas aí Fala aí, Diogo. Tabela da Série B, né? Tem o Inter líder, né, com 3 pontos. O Guarani também ali praticamente empatado. Que ganhou do Bagé. Exatamente. Do Brasil. Do Brasil, isso. O Paysandu também conseguiu a sua pontuação. E o Juventude, né? Hoje estaria subindo também. Claro, primeira rodada, mas só para fins de análise. E quem estaria sendo rebaixado nesse momento, Diogo? E o Juventude estaria subindo ali também, virada 2-1 diante da Luverdense. O próximo adversário do Inter, o ABC, está na metade da tabela, né? Teve um empate nessa rodada, está bem no meio da tabela ali. O ABC, o Londrina que perdeu para o Inter, é o pior dessa primeira rodada. O Goiás também perdeu para o Figueirense. Então fica essa condição aí de jogos. A primeira rodada é muito difícil, né? Mas de fazer assim, ou muda muito ou o Goiás pode se preparar para cair para a Série D, né? Não sei. Mas tem muita coisa. Eu vi o jogo, eu vi parte do jogo. Tem muita contratação que vai acontecer. Mas assim, hoje, tu olhando assim, a primeira rodada, tu vê alguns que, como o Bagé está dizendo, o Inter está acima, ok. E alguns 2, 3 ali, o resto, e uns muito abaixo. Mas para mim, Londrina esse é uma... Acho que o Londrina vai tomar pancada, o Oeste de Itápolis vai tomar pancada, o Boa Esporte vai tomar pancada. Verdade. Tem uns 3, 4 times ali que estão bastante desnivelados para baixo. Esquecemos do Guarani, né? Do que? Como candidato a poder subir, eu acho também. O Guarani de Campinas? Sim, pela força e tudo. E jogaram de portões fechados lá no Brinco de Ouro da Princesa. Quem está sempre classificado é você, que vai participar da Corrida para Vencer o Diabetes no próximo dia 28, aqui em Porto Alegre. Eu corro para brincar com a minha filha. Eu corro para pegar o ônibus. Eu corro para fazer gol.
juntos também corremos por uma boa causa. Participe da 19ª Corrida para Vencer o Diabetes, 28 de maio, no Parcão. Mais informações em icdrs.org.br. O diabetes não tem cura, mas ele é plenamente controlável. Então, colabore, você adquira a sua camiseta, participe dessa grande confraternização, onde todos estão classificados, né? A corrida para vencer o diabetes. O que nós temos, Diogo Rossi? Nós temos aqui, o Maiander está participando, dizendo o seguinte: boa tarde, vocês acham que o Potker, o Nico Lopes e o Cirino, eles podem jogar juntos? E será que o Zago vai escalar os três? Acho que ele estava baseado aí na situação do Cirino, né? Não vai. Creio que, digo até mais, eu acho que naturalmente, quando o Potker tiver condições, o Potker entra ali, sem dúvida nenhuma, no time. E pelo que vem jogando, o Zago não vai tirar o Nico, porque foi só o primeiro jogo do Cirino. Acho até por uma questão de hierarquia. Acho que não vai mais fazer esse erro, né? Acho que não. Acho que não. Só que tem um outro detalhe. Para o jogo da quarta-feira é a Copa do Brasil. A história é diferente. Aí é só aquela... Eu estou pensando que para o jogo da quarta-feira, que é em São Paulo, o Zago vai jogar com o Brenner. Não porque o Brenner é mais qualificado que os outros, porque o Brenner segura naturalmente a linha defensiva do Palmeiras, que é um perigo. Principalmente com o Mina e também com o Edu Dracena. Vai escorar o Mina. É o que eu mas o Potker já não pode jogar quarta-feira? Não, Copa do Brasil está fora. Copa do Brasil ele não pode jogar. Copa E aliás, até que fica uma coisa clara, o Edilson não pode jogar também, né? O Grêmio vai fazer ele cumprir na Copa do Brasil. Vai fazer ele cumprir pelas competições nacionais. E um detalhe, esse é um dos pontos, claro que para o Inter é cômodo dizer assim, o Inter ganhou a batalha, a disputa contra o Corinthians pelo Potker. Bom, o Corinthians ofereceu 140 mil, o Inter ofereceu 350. Então, naturalmente ganharia. E o Corinthians não aceitou esperar o Potker para jogar sem poder jogar a Copa do Brasil. Final. Até o final só para o brasileiro. Então, mais uma das situações, mas aí o Inter não pode usar ele. Agora, com todo respeito ao Corinthians, né? Preferiu não esperar, mas aí agora contrata o Cleison, né? Da Ponte Preta. Bom jogador, fez 2 gols, mas mesmo assim, né? Se é para esperar alguém, esperasse o Potker. Mas aí teve o valor também. Claro. E a oferta do Inter era maior. Mas a única mexida do Internacional para quarta-feira será essa só? Porque tem essa competição que é diferente em relação a isso, né? Por exemplo, ali não pode jogar de novo o Potker. Então acredito que jogue o Brenner pensando nessa movimentação. Mas aí sairia o Cirino. O Nico jogou não vai muito sair. bem, né? Que jogou muito bem, mas o Nico jogou bem também. O Cirino pode jogar. O Cirino pode. Mas tem uma outra mexida que ainda pode acontecer, que é no sistema defensivo. Danilo Silva. O Danilo Silva na vaga do Ortiz, porque são... Estatura não é tanto o problema, porque ele tem 3 ou 4 centímetros a mais, não é essa a diferença. Posicionamento? Mas posicionamento. Pela maneira de sair, o estilo. Porque vai ser um jogo de mais embate com os do Palmeiras, que é muito superior. E o que o Palmeiras jogou no final de semana. E o Palmeiras com certeza vai alçar muito mais bola na área do que o Londrina fez. Não, e o Mina, por que eu estou fazendo essa leitura de colocar o Brenner e segurar? Porque o Mina, se deixar, ele joga quase como se fosse um meia. Eu gosto muito do Anderson, mas quando ele entra no estúdio aqui, eu fico muito preocupado, que é o nosso especialista em áudio, eu fico muito preocupado porque alguma coisa acontece. Vamos lá. E é contigo, Bagé. Vou falar por sinais. Comunica. Tem um recado para o Bagé aqui até. O meio-campo do Internacional não vai ter mexida, né? Acho que não. Se ele é dourado, aí tem que ver se o Edenilson vai ter condição. É difícil. É difícil. Mas é uma boa pergunta do Rogério Amaral. 13h30 hoje a representação. Porque eu vinha conversando no carro com um amigo nosso, que me deu carona, e esse meu amigo estava... Oi, tudo bom? Chefa no estúdio, vou te dizer, Dona Fabiana, esse meu amigo falava da cogitação de entrar o Carlinhos na lateral esquerda para empurrar o Ender para o meio do campo. Não. O Carlinhos teve uma entorse no domingo num treino, ele vai ser reavaliado hoje ainda. Quer dizer, se ele torceu é muito difícil, ele não vai jogar. É muito difícil. Não, mas e mesmo em condições Quem não vai jogar? Mudar, Não vai jogar o Edenilson, não o Carlinhos. Não, o Carlinhos torceu no domingo. Ontem, né? Torceu 10h30 no treino. Não, mas aí não. Aí tira quem? O Felipe Gutierrez? Não, tirar o Fabinho. Tirar o Fabinho. E quem põe quem no lugar dele? O Wendel. Muita mexida. Não, mas aí acho que entorta o time, que eu estava falando. Acho que dá muita torção. Além de arriscar demais com aí é querer botar a chuteira no pé da Cinderela. Não tem como. Eles vão jogar os dois com o pé esquerdo. Olha. Pois Felipe Gutierrez joga pelos dois lados do campo. Eu mais de uma vez ouvi aqui
não me lembro quem na época Na seleção falou chilena, que o Wendel na era seleção uma chilena, grande ele joga descoberta pelo do Zago no meio campo. Mas é uma descoberta, mas lado esquerdo. Lado esquerdo, Não, lado esquerdo. direito. E o Felipe Gutierrez joga pelo lado direito. A seleção chilena joga pelo lado direito. Tá, mas se acertou o time do Internacional, a gente viu que a movimentação estava certa. Por que vai mexer? Aquele que tu vê pelo lado direito na seleção é Charles Arangues. Charles Arangues. Quando não joga Charles Arangues, joga o Felipe Gutierrez. É outro. Não joga outro. pelo O Gutierrez É é... outro. Na seleção chilena jogou pela direita. Bueno. Tu já viu o jogo dele, Bagé? O Gutierrez é a reserva do Vidal, que joga pela esquerda. Né? Foi assim na Copa, pelo menos. Eu gostaria que Não, acho que ele até o pode Zago no eventualmente meio jogar, campo não mexesse. Ele pode ter alternativa para a defesa. E a única mexida, claro, se o Edenilson tivesse condições. Tá? Mas não tendo, deixa assim que... Eu entendo que funcionou o meio-campo do Internacional e o Fabinho, com um ritmo de jogo, pode render até mais. Mandar um abraço pro Jorge Baidec, que está nos acompanhando. Grande Baidecão. Tem um recado pro Bagé aqui e uma pergunta pra gente no Facebook. O recado pro Bagé no WhatsApp é o seguinte: não disse, Bagé, que era muito ruim esse Londrina? Assim como os demais, vai ser um passeio. E lá pela 30ª rodada vai estar garantida a volta à Série A, sem exagero. E eu acho que o Inter deveria, nessas viagens longas e desgastantes, poupar aqueles jogadores que são mais exigidos. Por exemplo, o D'Alessandro, o Wendel, e aí é o Lucas, né, mandando recado. A única anotação que eu fiz de crítica ao Antônio Carlos Zago do sábado foi, depois que o jogo estava garantido, tiro do Alessandro. Acho que ele poderia ter tirado um pouco antes, né? Para não desgastar. Sim. É um cara já com uma certa idade, está correndo muito. Ainda mais tendo o jogo de quarta-feira. Jogo da quarta-feira, que é importante, fora de casa, tem viagem. E ele vai jogar? Será? Será que... Eu tenho um amigo que disse que é melhor não jogar. Não, ele não jogou contra o Corinthians, não, porque ele é importante. Pois é, Como é que é o nome do telespectador? Mandou o recado do Bagé? Lucas. Parabéns, Lucas. É a soberba começando. Vai ser barbada subir. Não, eu acho que é o sentimento do torcedor. Eu não vejo como soberba. Vamos acreditar, isso é barbado. Aqui no Facebook, o Júlio Domingues está perguntando se não existe a possibilidade de jogar o Iago na lateral esquerda para o Wendel ir para o meio. Pode ser. Agora pode. Né? Pela Copa do Brasil pode ser, mas é mais ou menos a ideia que teve o Nelson, de deslocar de novo o Wendel. Mas aí mexe muito, mas e por quê? Mas aí eu botar um menino numa fogueira dessa, mas por quê? com o Dudu voando ali. Mas por quê? Qual seria a razão de mexer no meio campo? Não, só uma alternativa. Mas o Wendel acrescentaria tanto mais do que o Fabinho? O Wendel acertou o time do Inter em determinado momento, só por causa disso. Mas ele não marca o que marca o Fabinho. Eu acho que aí eu penso como o Rogério, acho que não teria por que mudar. E o Inter pode usar, e eu estou imaginando essa mexida do Brenner, para evitar essa subida com mais tranquilidade, principalmente do Mina. O terceiro gol do Palmeiras ontem, ele foi um meia, ele estava quase no bico da grande área. Só que tem um outro ponto. O Marcelo Cirino ia brincar em cima das costas do Zé Roberto. Sim, tem velocidade. Pela velocidade. Porque o Nico joga sempre cortando para dentro. O Marcelo Cirino é o cara agudo. Então pode pensar assim o Zago, não, em vez de eu me preocupar em segurar o zagueiro dele, eu vou segurar as costas do lateral. Ele pode fazer isso também. Aí pode puxar o Nico um pouquinho mais para dentro, deixar o Cirino aberto e o Fabinho faz o lado. E o Fabinho faz esse corredor. Ele pode fazer dessa maneira. E alguém tem que cuidar o Giana, que está jogando na lateral direita, mas ontem fez a inversão com o Tietê toda hora, né? Mas aí o que faltava para o Eduardo Batista na época do Palmeiras botar. O Tietê só não joga de goleiro. E ele botava o Tietê no banco. O Cuca botou o Tietê, muda ele toda hora ali com o Jean. Eu acho que aí cai no lado esquerdo do Inter. Eu acredito que a dificuldade maior do Internacional diante do Palmeiras, nesse momento, é Cuca. Fosse o Eduardo Batista... Fator Cuca. Mudou bastante com a chegada. Voltou o Cuca bom, né? Mas o Vasco também ajudou bastante o Palmeiras, né? Muito. Sabe ser ruim o Vasco? Não, mas não. No começo, vocês viram todo o jogo. Os primeiros 20 minutos, o Vasco estava em cima do Palmeiras. 1-0, quase o Palmeiras. O Vasco estava o tempo inteiro em cima do Palmeiras. Depois o Palmeiras mudou com essa mexida que lembrou de Vasco no início, é verdade. Ele retomou meio campo com o Tietê e o Jean trocando. Eu achei um time muito confuso. Não, aí eu concordo contigo no final. Acho que até é um dos meus concorrentes a cair. Mas no começo do jogo estava dando um certo trabalho. Agora, com todo respeito à defesa do Vasco, já que a gente chamou atenção para isso, Rafael Marques e o Jomar, que é da base... Não, o Jomar não existe. Olha, e o Paulão vai ser Está explicado por que o Vasco contratou o Paulão, né? Primeiro que Jomar já é nome de padaria de praia. Mas o Rafael Marques joga alguma coisa? Lojinha de crepe, né? Promoção. Mas Paulão... Agora, Paulão e Anderson Martins é típica zaga que o Rogério Amaral gosta.
um destruidor e um técnico. Não, mas vai ser Paulão e mas Rafa o Marques. Anderson Martins é um me agrada. Depende do, O Anderson Martins é o depende qualidade. do destruidor, né, Diogo? Não, mas É o mesmo que passou no time, né? é o mesmo. O Grêmio tentou contratar esse jogador, ele era na época do Carlos Leite, foi oferecido. Olha como ele gosta do Vasco. Ele é bom jogador. Ele rescindiu o contrato na Arábia para jogar no Vasco. Ele é criado no Rio de Janeiro. É uma coisa incrível. Você sabe como que o Carlos Leite virou empresário de futebol, né? Ele tinha uma boa amizade. O Carlos Leite, ele tem uma loja de pneus e rodas no Rio de Janeiro, muito famosa, uma rede. E ele tá um dia lá, ele se dava bem com o Léo Lima. E o Léo Lima chegou lá, malucão, no começo de carreira. Disse, ô, cara, você tá fazendo o que aí? Disse, não, tá até tranquilo aqui. Pô, vamos dar uma volta comigo? Tem que resolver um negócio em São Januário, vai comigo lá. Não, vamos lá. Aí saíram. Aí, quando entrou em São Januário, ele disse, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos entrar na sala do Eurico ali, do presidente, e eu disse pra ele que o meu empresário é tu. Mas como assim? Aí disse, não, meu empresário é tu, eu confio em ti, não sei o quê. Aí chegou lá, disse que o Carlos Leite pegou, o Eurico disse, ó, o contrato é esse, olhou assim, aí chamou ele, disse, não, os números são isso. Não, isso eu já tinha combinado com ele, é só tu assinar. Mas não, já que o senhor é o empresário, então eles são... Aí virou empresário o Carlos Leite. Que depois foi empresário do Lucas Leiva, foi empresário de vários outros jogadores, do Marcelo Groi. Falou do Léo Lima, eu me lembrei Menezes, do Lucas Lima. Que bola que ele meteu no segundo gol do Santos, né? Na hora, que ele tocou lá na ponta, lá pro... Não sei quem que pegou a bola, aquela na esquerda lá. Lembra? Ele atirou de longe. do lançamento longo. Bola foi o seu Michel, que enfiou. Nós vamos falar na sequência aí sobre o jogo do Grêmio. O Sesc conta com mais de 40 academias no estado. São equipamentos modernos, somados a um acompanhamento profissional adequado, que proporcionam a melhor experiência, visando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. As academias Sesc possuem a certificação de qualidade ISO 9001-2008. Confira os endereços e mais informações em www.sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. E o Grêmio, hein? Jogou tudo que pode jogar, o Grêmio reencontrou o seu caminho. Eu acho que foi acho que foi o melhor jogo do Grêmio na temporada. Eu comentei isso com o Rogério, eu não achei isso. Acho que foi o melhor jogo do Michel com a camisa do Grêmio. Isso é importante, porque ele é um jogador do grupo. Acho que teve um exercício de humildade do Renato, e acho que é bom a gente destacar. Ele colocou o Arthur como segundo e não como meia, e aí ele estava mexendo na coisa errada. Acertou a terceira função lá com a entrada do Ramiro, não mexe mais no Ramiro. E o Ramiro, ele é o melhor jogador do Grêmio. Mais ou menos que a gente está falando do meio campo do Internacional, né? O Denis vai ter um negócio. Posso falar uma coisa aqui, ó? É o melhor jogador do Grêmio. Eu não vou mais criticar o Ramiro. Não vou falar do Ramiro. Mas até porque não adianta. Não, mas assim, mas vou fazer um pedido ao Renato. Porque a torcida do Grêmio só dá pau no Luan. O Luan é mau jogador, o Luan é soneto. Não, mas eu sei. Então tá, tira o Luan do time do Grêmio. Vamos ver se ele tem coragem. Tira o Luan do time do Grêmio. 3 partidas. Mas aí não serve coragem, é burrice, porque ele não vai tirar. Não é burrice, ele não tá jogando nada. A torcida não quer. Ele tá jogando menos do que ele joga, Deus. Não é que ele não tá jogando mais. Não, mas é assim, tu vai nos jogos, tu sabe disso, tu acompanha, tu faz comentário nos jogos. A torcida do Grêmio, a bronca é o Luan. Sim. E o grande craque é o Ramiro. O Ramiro faz tudo. Mas porque o Ramiro, pro torcedor, ele tá sendo um bônus. Tá bem, ninguém esperava isso. Tá bom, então tá. Do outro não, do outro se projeta. Então tô fazendo um desafio. Tira o Luan, a torcida que não quer o Luan, tira o Luan do time do Grêmio, 3 jogos. E vamos ver como a torcida vai sentir falta do Luan. Só isso. E deixa o Ramiro jogando, o Ramiro tá jogando bem. Não vou falar mais, foi o goleador ontem de novo, jogou demais. Tem uma boa memória, né, Tá, mas o Ramiro não precisa nem sair do time, ele foi deslocado. Não tô dizendo, cara, o Ramiro não, continua no time, o Ramiro, eu não vou criticar o Ramiro mais. Ele é polivalente, ele faz tudo, tá bem? Se eu conseguir desenvolver o meu raciocínio, tu vai entender. O Ramiro, ele não precisa sair do time. Desloca ele da posição, ele já não rende e o time do Grêmio não rende. Claro. Então mantenha o Ramiro lá. E tira o Luan do time. Se tu tirar o Luan, mas mantiver a estrutura, o grande problema, no meu entendimento, que o Grêmio teve desse desajuste, desde a saída do Douglas, da lesão, teve que se recompor, tudo isso, saída do Wallace, Bolanhos. E nessas recomposições, o Renato começou a desmanchar o que ele tinha acertado. Exato. Ok, tá bem. Tá bem? Ele mexeu e não precisava mexer. Então essa é a questão. Não, eu não vou criticar o Ramiro agora. Não vou concordar que o Ramiro é a alma do Grêmio. O Marcelo Oliveira estava fazendo um dos melhores jogos dele na temporada e acabou se lesionando. Estava jogando bem também o Marcelo. Fica fora do próximo jogo, né? Isso. Ele vai ser reavaliado, mas é ombro, né? Não vai ter condição de jogar. O Davis, tu não quer mais criticar o Ramiro agora? Não vou criticar o Ramiro. Muito sério. Hoje,
se o Ramiro sair do Grêmio, Deus, acabou o Grêmio. Lesão, alguma coisa, compromete e muito o Grêmio do campeonato. Não, mas eu estou fazendo desafio. Se tirar o Luan do time do Grêmio, vai comprometer o time do Grêmio. Pro Ramiro no grupo. É que o Juliano, Tira o Luan do time do Grêmio. Tem uma Tira o Luan do time do Grêmio, tu vai ver se não compromete também. Mas que é a mesma coisa. Tu tem uma lembrança o Luan do time do Grêmio. Tira o Luan do time do Grêmio. O Bolanho joga fácil no lugar do Luan. Quero que me explique uma Não tem outra reposição coisa. no lugar do Ramiro. Tá bom. O Davis, como torcedor do Grêmio, vai me explicar uma coisa. Vamos lá. Em 2010, um jogador chamado Jonas foi artilheiro do Brasil.23 Em 2011, gols. e no Brasileirão, 23 gols, 42 na temporada. Em 2011, o Jonas errou um gol cara a cara com o goleiro contra o São José. A torcida vaiou o Jonas. Me explica, por que a torcida do Grêmio vai a bons jogadores? Mas é o que eu estou te dizendo. Então, aí Mas tiraram o Jonas, entendeu? Eu também vou dizer assim, ó, em certo momento. Não, o Grêmio mandou Jonas embora teve por uma $1,5 milhão, né? O Jonas teve uma atitude, eu não lembro, no último jogo. Mas é o que tinha Vamos no dizer que ele contrato, chutou né? a bola contra a torcida, Contra o São alguma coisa José, assim. 1-1. Manda embora. Ele fez o gol de empate. E eu também achava o Jonas um jogador bom jogador. Foi goleador, tanto que assim, ó, ele só jogou no Grêmio depois que ele ficou uma temporada na Portuguesa. Aí depois ele veio pro Grêmio e começou a fazer gols. Mas tem uma crítica ao Jonas e desafio os amigos me mostrar o contrário. O Jonas em grandes jogos, ele foi goleador do campeonato, mas nos jogos Grenal, lá quando ele está lá falando no Benfica, gol no Porto. Acabou de ser campeão português com o Benfica. Mas não faz gol nos times grandes, ele não faz gol. Nos grandes, assim, decisivo, ele não fez gol em Grenal. Mas ele faz gol. Faz gol, cara. Mas então não pode ser feio. Eu não tô dizendo. É a discussão do Barcos. O Barcos não cedeu porque ele não fazia gol importante. O que é gol importante? O importante é fazer gol. Se ele é 9, ele tem que fazer gol. E aí ele fez aquilo da torcida que ele mandou embora. Mas o Jonas não era vaiado em outros jogos. Cobrando gol de Grenal. Diferente nesse jogo. Mas é o que vão fazer com o Luan também. Mas o Luan em todo jogo é vaiado. Mas aí vão mandar o garoto embora. Eu escuto dos caras falando. É que tem uma eu não coisa. quero que o Luan vá embora. Não, mas é que vai acabar indo. Mas desse tem uma jeito. coisa, tem uma coisa que é lógica. O comprometimento ou a falta do comprometimento do Luan enquanto atleta, isso é conhecido por todo mundo. A minha mãe, que está com 70 anos, não acompanha futebol, sabe disso. Todo mundo fala dessa falta de comprometimento e dos problemas extracampo que tem. O torcedor do Grêmio, ele sempre cobrou muito isso. Ele, por vezes, até valoriza mais um jogador que tenha menos técnica, mas que seja um cara comprometido. O famoso cara que suja o calção. Então, do Luan se espera que ele vá sempre muito bem. Porque o torcedor não é burro, o torcedor sabe que o Luan joga bola. Só que quando o Luan demonstra uma falta de vontade, pelo menos é o entendimento que eu tenho, de que o torcedor cobra um pouco mais. Não baseado no que o Luan está só dentro de campo, mas o bojo todo que o Luan... Porque desde que o Luan surgiu no Grêmio em 2014, ele carrega essa pecha. Tem vezes que ele desliga, tem vezes que ele se complica porque ele não está se dedicando. Outra coisa, no momento do Luan, eu entendo que o jogador tem que ser inteligente ou alguém tem que dar um pouco de inteligência para o jogador. Se a fase do Luan não está boa, quando ele tem uma oportunidade, ele sabe que a bola não está entrando. Exatamente. Ele pega e tem um companheiro do lado dele, dá o passe, porque ele vai ser reconhecido pela assistência que fez para o gol. E o Luan ontem teve duas oportunidades, se não me falha a memória, uma com o Michel e a outra com o Barrios. Isso. Que era tocar para o lado e abraçar o companheiro. Mas o Rogério... E ele tentou, a fase não está legal, toca do lado para o companheiro fazer. Vai ter maior reconhecimento do que ter perdido Rogério, o gol. perfeito, só que tem mais uma questão. Noticiário, né? O Luan está sendo vendido, tem o Liverpool, proposta. Tu acha que ele estava ligado no Botafogo? Ontem também essa história do Liverpool, não sei se o Bagé tem essa informação. Tu acha que estava ligado no jogo do Botafogo? Tu acha que estava focado ontem na arena que o presidente do Liverpool disse... Só um pouquinho. Somos profissionais, certo? Okay. A Rede Globo quer contratar o Davis Wagner e pagar um salário astronômico. Tu acha que ele vai ficar prestando atenção naquele mercado? Não, mas é diferente. Porque se a Rede Globo quiser me contratar, aí que eu vou fazer melhor ainda. Para provar que aqueles caras estavam certos, para me despedir daqueles caras que torceram por mim. O Luan não é um cara focado. Ô, Nelson, ontem surgiu aquela história que o Luan tinha uma proposta, o Grêmio tem de 100 milhões. O Luan está sendo vendido faz 2 anos no Grêmio. Não, ok. Tinha 100 milhões. Aí ontem um conselheiro do Grêmio me disse na arena que o presidente do Liverpool já teria dito que o Liverpool jamais vai pagar 100 milhões para um jogador que não é da seleção brasileira. Seleção de um país, no caso. Um destaque da seleção brasileira. Tá, mas isso aí o presidente disse para ele, então, porque não se tem essa declaração. Não, até porque não se tem nenhum nada oficial, né? Não, mas se tem lá... O presidente do Grêmio disse que não recebeu nada, que não houve nem consulta. A proposta oficial não tem. Eu até penso que o Luan, que fechou ano passado, o semestre do Luan, foi muito valorizado. Foi o Luan que entrou e acertou juntamente com o Wallace a seleção brasileira e ganharam a medalha olímpica, que teve uma repercussão mundial, porque era inédita, porque tinha o Neymar no time.
Depois é um Luan que fecha o ano sendo um dos destaques e titular de uma Copa do Brasil. Só que daí o pão esfriou. O Grêmio não chegou à proposta oficial nos padrões que o Grêmio queria e o Grêmio não vendeu. Esse primeiro semestre do ano do Luan não é para chegar nesses patamares de 26 milhões de libras. Vendeu o Wallace e não vendeu o Luan. Mas de qualquer maneira, eu estou falando só do Luan. Okay. O Luan não chegou ao interesse. A proposta que chegou mais forte foi do Wallace em 12 milhões. 10 milhões, que acabou saindo. Diferente do Luan, que até agora, se chegar aos 20 milhões, o presidente vende. Ontem, pela entrevista do presidente depois do jogo, euros, né? se chegar, vende. Libras. Não, agora tem que vender. Vende. Porque não tem mais janela também para vender o Luan. E ele não foi colocado para a seleção principal, Claro que é que algo não, que não isso aí. pesou para ele. Vamos dar uma olhada nos lances aí, inclusive os lances do Luan também aí no jogo. E esse lance aí, quem é que está acompanhando ele do lado direito? É o Michel, é esse? Não, do outro lado é o... Não, lado lado direito. direito, Aqui. lado direito, é o Michel ali. Michel. É o Michel, que eu falei para vocês, me disseram que não. Era o Michel que O estava. Michel rouba a bola e Olha lá, fica dele. era só dar um tapa do lado pro Michel. Mas daí também se ele dá o tapa, o Michel erra. Não, mas daí tirou o peso dele. É, É. e ele fez o certo. Ou Aí o problema do Michel. agrega aquele peso de que ele tinha que fazer o gol e preferiu dar pro lado. Tem os dois lados da moeda sempre, né? E ontem eu não vi ninguém falar mal do Pedro Rocha, né? Porque o Pedro Rocha também... Que foi mal, né? Eu acho que pro esquema do Grêmio ele funciona. Ele Eu acho que ele tem mais sorte que o juiz, Davis. Ele não perdeu ainda. Pode ser. Ele não Pode ser. ele não perdeu a vaga no time porque machucou Pode o Douglas, ser. depois Pode machucou ser. o Miller. Pode ser. Sempre machuca alguém. Não, essa jogada foi do Luan, foi muito boa. Mas não Tinha que pode- defender. calcanhar, Bate ele. do Tu não vai me Barrios, convencer olha lá. que o Everton é melhor do que ele. Aí eu discordo. Essa jogada... Do que o Pedro Rocha? É. O Pedro é mais tático que o Everton. Só isso que ele dizendo, tem. exatamente. E aí, mas entrou uma bola pelo alto ali na defesa do Grêmio também, né? Entrou. Entrou uma bola pelo alto. Tem que prestar atenção nisso. Acho que o Grêmio jogou bem, mas não foi a melhor partida Claro do que Grêmio. não. Não, no ano eu acho que foi. Aí Do essa ano, bola quem é comparado que tirou? ao Gauchão. Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira que se atira. Depois tem um lance que o Kahneman também vai salvar. E o Gatito pegou Esse aí, até a oração. Não, esse é o gol do Ramiro. Com relação à melhor partida, Bagé, eu acho que o Olha lá, Grêmio teve... não, vamos falar do gol do Ramiro aí, Davis. O Mas eu já Ramiro falei, eu não vou presente falar na nada do área. Ramiro. É, É goleador, é tudo. Não O precisa jeito que nem ele lutar. Ele fechou os Ele olhos. só né? vai jogar no gol do Grêmio por causa do tamanho jeito dele. que ele porque, bate na ele bola joga É demais. de quem tá entendendo que Ele bate pra baixo. Baixo, Se é outro isso, cara vem dar um bago ali e perde a bola da arena. É. Nesse bate momento, certo. Davis Ah, Wagner tem. fecha os olhos. O momento dele é um momento de qualidade. Vai ser convocado, eu acho. Não vai ser porque tem jogador melhor que ele, mas ele Esse é tá o lance que realmente o qualidade. Kahneman prensa na hora ali. Jogadaço do Roger. Né? Era o Roger, né? E ele já tinha... Mas E ele o tinha Kahneman dançado voltou na com o Kahneman, recuperação. né? Ah. Mas tem um lance também no segundo tempo que o Marcelo Oliveira tira lá, pela lateral. Essa lá foi uma também. jogadaça do Luan. É. É uma característica dele, ele bate muito bem na bola dessa maneira, né? Só que aí a E ele curva não foi estava suficiente. pressionado ali. É Né? que o Luan tá sempre bem marcado Tá também, sempre né? marcado. Aí foi o Léo Moura? Luan também. Foi o Luan também? também o Luan. O errou 4 gols. Do jeito que Ramiro. pegou o Mas ele Gatito, bateu era pra forte, ter né? chamado ele de Gatito Amaral, né? É. Nossa senhora. Pegou Tá muito. certo, pode certo. Aliás, tem um vídeo depois que nós vamos mostrar. Olha o Ramiro, ó. Aí foi o gol de mão que pega no Luan, né? O árbitro não viu. Eu tive a impressão que tinha pego na orelha dele. Eu também não, Era um não, lance não. difícil mesmo, mas pega na mão dele. Agora, o que os coleguinhas do Rio de Janeiro insistiram para mostrar que esse gol tinha Foi sido... irregular. Lá na hora. Mas daí tira isso aí e fica Na hora não te dá 1 a 0. impressão de mão, né? Não, Aí, na mas- hora, é. no jogo, no estádio, não te dá impressão Não, eu de tive a mão. impressão que batesse na orelha dele. Inclusive, no Fantástico, o Tadeu Oliveira chega a dizer assim, pô, por que, que o Tadeu jogador... Schmidt. Por que de repente, Tá o nos ouvindo, jogador... Tadeu Oliveira. É. Por que o jogador, quando faz Não alguma se coisa acusa. regular, não se acusa? Mas isso aí, esse tipo de lance é uma coisa tão rápida que ele até tenta tirar o braço. Claro que bateu na mão, a gente vê, mas não... Tá, e se o Luan se acusa, não Ó, entra até como o Rodrigo Caio. esse lance, quando eu digo que a fase está ruim, olha lá, É. a bola Mas isso é lance pra botar no peito, né, o Rogério? tranquilidade. Faltou tranquilidade. Pela habilidade dele. Mas ele tá de Domina e frente, bate. né? Esse foi o gol mais perdido da tarde, né? Ele estava de frente pro gol. Então, se o Ramiro faz o terceiro gol, o Davis Wagner não Opa, aparece aí o aqui. Ramiro errou um gol, né? É, isso, ele não, tu não sim. apareceria aqui hoje. Tava mas olha fácil, lá, tava ele- fácil para ele fazer ali. aquele Não, acho gol. que até devia ter parado a bola. Pô, mas tem um outro lance Essa também que ele bola dá foi um na trave. chute violentíssimo que bate na cabeça de um cara antes também. Gilson, né? Perde o gol ali. Ah, é. Que Que foi. jogou no Grêmio, né? Isso.
Jogou no Grêmio. Estava no América no ano passado. É do mesmo empresário do Renato, do Gaúcho. Sim, ele botou o Gilson e botou o lateral esquerdo, que é Gilson, né? Isso. E o outro que é... Como é que é o nome dele? Que também jogou no Grêmio aqui, que era do São José, o... Depois do comercial da Sam Motors... Guilherme. Isso, Depois do comercial do All New Cerato, eu vou fazer uma crítica ao Ramiro aí, tu vai gostar. Duvido. All New Cerato, o sedã médio da Kia. Novo design, tecnologia, conforto, desempenho e com 5 anos de garantia. A partir de R$ 79.990 à vista. All New Cerato é na Kia Sam Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7110. All New Cerato. Vá lá na Kia Sam Motors e faça o seu test drive. O Davis, vai gostar da crítica. Vamos ver. A crítica é para cima do Ramiro, né? Tu só pode gostar. Não, o Ramiro não tem nada a ver com parte técnica nem parte tática. É só parte disciplinar do Ramiro. Tomou um cartão amarelo besta, bobo, idiota, desnecessário ontem. Já tinha havido a falta, não me lembro sobre qual jogador do Grêmio, se foi sobre o Pedro Rocha, sobre quem foi, tá? Lá no lado esquerdo de ataque do Grêmio. O Ramiro está lá no lado direito. E ele já vem correndo para cima do juiz, sinalizando para dar o cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Não precisa isso, Ramiro. Se o lance é próximo de ti, até tudo bem. Mas atravessa quase todo o campo, de lateral a lateral, para pedir o cartão amarelo. Não é o capitão. Então, o que o juiz fez? Antes de dar o cartão amarelo para o jogador do Botafogo, que foi merecido, deu também o cartão merecido pela reclamação do Ramiro. Não precisa isso. O Ramiro não precisa se envolver nesse tipo de lance. Se está lá, se foi perto dele também, dá uma pressionadinha, vai vir correndo. E o Ramiro já, em outras vezes, ele fez Mas é que parecido isso. Tu vai ganhando confiança, ele já começa a inflar o ego. Hoje, eu sou o cara. Um tempo atrás ele entrava quieto, muito saia claro. Agora ele já começa a se sentir também na responsabilidade de cobrar. Mas não é o estilo dele. Ele já foi expulso, inclusive, por reclamação. Sim. Em outras oportunidades, ou pelo menos de uma oportunidade. O cartão da reclamação é um cartão que tinha sido descontado do cara que toma o cartão pelo time. Concordo. Porque o cartão da reclamação, o juiz não volta, cara. Ele não vai voltar. Porque o cartão não é da reclamação, o cartão da reclamação assintosa. O cara pode chegar na beira, professor, isso, aquilo, dificilmente o cara vai te dar cartão. Agora, a reclamação assintosa é que dá o cartão. E aquilo ali é mais pra torcida, né, cara? Mostrar que tu tá chegando e reclamando, tem alguém brigando ali, isso aí é notório. Não, acho que não seja nem pra torcida que o Ramiro faz isso, porque o Ramiro não joga pra torcida, Davis. O Ramiro, se tem um jogador que eu vejo que não joga pra torcida, é ele. Ele faz aquilo porque aquilo está sendo, talvez por essa razão que enfoca o Bagé, do ego já subiu um pouco, ou porque daqui a pouco, por alguma outra razão externa, ele levou para dentro de campo e tal, não sei, mas não precisa, foge do contexto para mim do Ramiro esse tipo de lance. E daqui a pouco ele faz uma falta e é expulso, como já aconteceu isso outra vez. No último jogo, sim, tomar um cartão por conta de reclamação. O último jogo do Grêmio antes desse, ele não tomou um amarelo, foi expulso? Foi contra o Iquique. Né? Lá ele foi expulso. Mas daí foi porque ele foi com o pé por cima da bola, né? Ele foi mal, né? Tomou outro segundo cartão amarelo. Mas e o primeiro? O primeiro foi por uma reclamação, exato. É isso que eu estou falando. Quer dizer, então o Ramiro tem que dar uma segurada nisso. Porque daqui a pouco ele pode até perder uma sequência na equipe. Prejudica ele mesmo. Por conta disso, Daqui a pouco ele sai 1, 2 jogos, aí entra alguém e faz mais do que ele, para voltar fica possível, complicado. Véio. Isso, por favor. Para com isso. Cara, eu vou ser sério, eu não consigo entender. Nem eu. O que o Ramiro te fez? Não me fez nada. Ele tá jogando bem. Não fez nada aí, eu não gosto também, não é um jogador que me chama atenção. Mas se ele tá jogando bem. Mas eu tô te dizendo, eu não vou criticar mais ele, deixa ele jogar também. Eu só quero que o Renato tire o Luan do time. Eu quero que ele tire o Luan do time e deixe 3 jogos fora. Só isso. Ele tem os mesmos quantidade de gols que o Borja. O Palmeiras pagou 30 milhões. O Luan eu quero que tire. Quero que tire o Luan para mostrar para a torcida do Grêmio quem é. Quem tu escalaria no lugar do Ramiro? Hoje. O próprio Arthur, cara.
O próprio Arthur jogaria Não, na mas o dele. Arthur Mas o Arthur é volante. Ele joga na frente. Ele chega tudo na bem, frente. até... Aí tu desloca o Arthur, Não, mas jogar a discussão não é o Ramiro. Eu não estou mais criticando o Ramiro. Acabou? O Ramiro é o melhor jogador do Grêmio, como o Bagé disse. Não, está no mais momento, jogando. eu falei do jogo de ontem. Para mim, o Grêmio tem um jogador melhor. diferenciado que se chama Luan. Também acho, mas ontem o melhor foi o Ramiro. Estou fazendo um apelo. Tira o Luan do time do Grêmio 3 jogos e vamos ver o que acontece. Só isso que eu quero Se saber. tiver o Bolanes em condições, o Grêmio não vai ter Mesmo prejuízo com o nenhum. Bolanes jogando. Não, eu acho que não deve tirar o Luan. Eu acho o Luan o melhor jogador técnico do Grêmio, um dos melhores do Brasil. Mas ele tá Mas ontem dormindo, o Ramiro ele- jogou mais que ele. ele. Ele não quer mais jogar, parece. Então tá, tira. Eu sabia que esses 2 gols do Ramiro dão um bom humor do Davis insuportável. Eu já sabia disso ontem. E eu queria... Eu falei pra ele. Eu falei outro dia com o Rodrigo Só 2 gols dele. O segundo gol foi do Luan. Eu Luan falei, que jogou. eu falei Gol, mas foi na dele. súmula tá pra ele. Eu falei com o Rodrigo Somano, que é o assessor de imprensa do Ramiro, para trazer o Ramiro, mas queria que tu participasse no dia, porque... Aham. Russo estava... Aliás, outra coisa assim, ó, qual é a altura do Ramiro, tio? Ontem eu vi uma coisa que que o Ramiro tem 1,69 m. Ele não tem essa altura, né, cara? Isso é bullying. Não é bullying, eu tô tu pensou é perguntando. bullying. Então 1,67, mas não é muito longe Não, disso. 1,57. Não. Ah, ele tem mais de 1,60 m, 1,60 m. 1,69, cara, quase 1,68 m. 1,68. Ó, Isso. aí, não tem isso. Mas um centímetro faz tanta diferença. Não, 1,68 ou 1,69. Ele não tem isso pra mim, cara. Ele é mais Dependendo da baixo. situação, sim, mas... Pode ser. Pela Mas e estatura daí, do- qual é a Eu diferença? não tenho, eu só tô perguntando Qual é o assim, ó. problema? Até Não, é que isso. tem que ter um problema. É que tem que ter um problema do Ramiro. Não tem Para problema, jogar cara. naquela posição, não. Aliás, já estão chamando de Ramito. Não, eu já ouvi ontem, Raminiesta eu já ouvi ontem. Aí é pra matar, né, velho? Chave Miro também. Raminiesta, aí é pra matar, né? O Mauro Lau, que é colorado, manda o seguinte recado. Amigos, eu sou colorado e admirador do futebol do Luan, mas não esqueçamos que nos chamados jogos grandes, ele decide. É perceptível que a torcida do Grêmio, a todo o egresso da base, que jogar do meio para frente exige um desempenho, ele bota entre aspas, ronaldiniano. Ele diz que todo jogador que vem da base tem que ser que nem o Ronaldinho. Ronaldiniano, belo Isso. termo. Bonito, bonito. Tem um recado que a gente recebe também aqui no Facebook do Alex Ortiz. Um abraço a todos, né, especialmente aí o Alex Bagé. E pergunta o seguinte, será que o Luan está cansado de jogar bola? Perguntou o Alex Ortiz. Deve estar ganhando o que ele ganha. Ele é profissional desde 2014, faz pouco tempo ainda, o Alex Ortiz. O Cassiano faz a seguinte pergunta pra gente aqui. O que no Grêmio ainda tem que melhorar? Acho que a transição. Tem que melhorar. A Tem que transição, melhorar. principalmente. Essa bola não chega ainda do jeito que merece o Barros que ela chegue. Essa transição da linha de volantes, ela ainda não está acontecendo porque o Grêmio não se recuperou ainda da saída do Wallace. Logo depois disso, teve a lesão do Marco. O Marco jogou quantas partidas esse ano? 8 jogos nessa temporada. É pouco. O Grêmio não tem essa transição de qualidade que estava acostumado dos volantes que pegavam essa bola na linha de zagueiros e entregavam lá para os homens da frente. Ela chegava redonda, né? E o Chegava Barros, redonda, é. o Barros ontem, ele recebeu a bola quando ele foi buscar. Ele não foi servido. Ele Mas vai precisa ser ser boa essa municiado. disputa, né? Quando voltar o Maicon, quando voltar o Bolanhos. Vai ser uma disputa Quem é que interessante. foi sobrado aí? Alguém, claro. O Não Renato- será o Ramiro. O Renato- Não, Não, adianta. nós vamos Pedro discutir, Rocha. cara. Pedro Vamos Rocha discutir. sobra. Pedro Rocha vai sobrar, eu acho. Pedro Mas Rocha vai ter que sobra. sobrar 2, né, cara? Se volta o Michael, volta o O Bolanhos. Maicon volta automaticamente no lugar Tá. do Michel. Mas tu tira o Michel. Ah, ok, Isso, e o então Pedro sai o Rocha Michel. sai pro Bolanhos jogar. Pronto, sai o Pedro Rocha E entrando. vai continuar o Luan e Barros. Ramiro. O Barros, o Ramiro. Normal. O Clóvis aqui do Bar do Cavaco. Tá, mas manda aí quem é que vai jogar de primeiro volante? o Maicon. Não, Não, ele tem sai Maicon mais e um. Maicon e E Arthur. sai o Arthur Mas também, aí- né? não sai o Arthur. Aí ele sai Maicon e Arthur como Como era não o comparado Wallace. como tinha o Wallace e Maicon. Isso. Quando um sai o ainda, outro. Eles alternam, eles eu alternam. ainda, da mesma maneira que ontem foi alternando o Arthur com o Michel, eu ainda quero deixar jogar um pouco mais Michel e Maicon. Eu também concordo. Quero deixar jogar Pode um ser, pouco ele é, mais. ele é mais referência de primeiro do que o Ele Arthur. tem menos movimentação que Isso. o Arthur, mas ele tem uma movimentação muito mais aguda, como tinha o Wallace. Verdade. Pode ver, o Michel, quando ele Mas toma o uma passe bola... dele é ruim. Porra, aquela bola que ele meteu no corpo É foi sem pai de querer. santo então. novo, erra muito passe. Se tu pegares, por exemplo, tu vai pegar 1, 2 lances, mas é verdade. Tu vai pegar 1, 2 lances deles que são Vai bons. Santo novo, é lá, velho. É bastante. Muito boa. Mas tinha um em Bagé que era assim. O cara olhava pra ti e dizia assim: andou tendo um problema no relacionamento. Cara, todo sujeito teve um problema no relacionamento. Tu anda com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça algum dia na semana. Então ele conversava mais ou menos assim. Coisas vão melhorar pra ti. E aí vai. Piorar não dá né? Viu como é fácil abrir uma cara? Mas acho que o passe do Arthur é mais qualificado. Um recado pra gente fechar aqui, ó. Clóvis do Bar do Cavaco. O Grêmio jogou bem
graças a vocês que forçaram a entrada do Arthur. Pelo menos o posicionamento. Né? Isso é verdade. Não sei se a gente tem participação nisso, mas que a gente sempre bateu nessa tecla aí de deixar o Arthur atrás e o Ramiro lá na frente, né? O Fernando Gremista, então, aqui manda um recado. A Série B para o corrido para o Inter. Podem preparar a festa de retorno à Série A. Não, festa não vai ter. Se for campeão, não vai ter festa, velho. Não se comemora título da Série B. Já ouvi isso, então vai ter que ter coerência. Tu comemorou, né? Eu comemorei, claro que eu comemorei. Por que não? Você tem o DVD dos aflitos? Tu tem o DVD dos aflitos? Tenho, claro. Aliás, tem um DVD que foi editado, né? Mas depois... Tem um DVD editado. O original eu já ouvi também. O original eu já ouvi. Então, tá bom. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela TV Urbana com o Virando o Jogo. Até lá. Meu futuro eu estou plantando todos os dias. Sabia que neste ano, aqui no Rio Grande do Sul, vamos colher a maior safra de grãos da nossa história? É uma grande conquista, resultado do trabalho dos gaúchos e de investimentos em tecnologia. Para escoar a produção é preciso boas estradas. E boas estradas precisam de recursos públicos e de parcerias com o setor privado. Não é tarefa fácil, mas tem que ser feito. Por isso, o governo do estado está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos, renegociando a dívida com a União e modernizando o estado. O objetivo é voltar a investir na infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico. E para que grandes safras como essa se repitam, qual é o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Todo mundo está se conectando na TV1 Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.com